chegou o dia da abertura, da estreia do nosso podcast Café e Neuro com Mariusa Del Duque. E hoje nós traremos a Cláudia Alves, a nossa querida Cláudia Alves, filha da Francisquinha. Eu tive uma enquete no Instagram perguntando às minhas seguidoras quem é a Francisquinha. Quem é a Francisquinha, Claudinha? Olha, para mim a Francisquinha é a mãe, né? Então, assim, mas a minha mãe, ela é uma eterna mestra, né? Vou dar um spoilerzinho, que ela foi sua primeira professora, mas a mamãe, mesmo com demência em estágio avançado, ela ainda é uma grande mestra, porque ela ensina tanta coisa, não só para mim, mas para todos os seguidores. Essa é a Francisquinha, uma diva. É verdade. Olha, para mim, assim, é uma emoção falar dela, né? A tia Euclícia, a minha eterna tia Euclícia, foi ela que me alfabetizou, foi ela quem me ensinou as capitais. Eu nunca consegui esquecer de todos os estados do Brasil. Eu a segui, eu procurava ela em todas as redes. Aliás, a primeira rede social assim que nós tivemos foi o MSN. Não conta nada da nossa idade, né? Nossa, mas foi MSN. mas... Eu não tinha teu contato, eu não conseguia falar com você. E aí o Orkut nos aproximou, né? E a gente morando assim no mesmo bairro, naquela época. E foi muito bom resgatar a minha tia Euclice. E para iniciar essa jornada, esse desafio, né, que eu fui convidada, eu não pensei em outra pessoa. Tinha que ser ela. Ela merecia, né, esse primeiro dia, esse início. Me fala um pouquinho, Claudinha, que todo mundo assim quer saber, né? E muitos precisam ouvir a respeito do diagnóstico. O que foi o diagnóstico? Esse dia do diagnóstico. Eu vou te contar, mas antes eu vou dar um esclarecimento, porque você perguntou Francisquinha e você fala minha tia Euclice. Para quem não sabe, o nome da minha mãe de batismo, na certidão, no caso, é Francisca. Mas o meu avô nunca chamou de Francisca. Ele queria que fosse Euclice e ela se apoderou, Titulou, se empoderou, né, desse nome, Euclice, e todo mundo conhece ela por Euclice. As pessoas que conviveram com ela sempre a conheceram como Euclice, assim como você, como aluna. Bom, o diagnóstico, gente, isso hoje já não é tão impactante porque as pessoas têm mais informação. Mas eu recebi o diagnóstico há 14 anos. Há 14 anos, o que eu sabia sobre Alzheimer era a perda de memória. E hoje ainda tem gente que pensa que é só isso. Mas é muito além, né? São nuances dificílimas de viver. Mas, no caso, para mim, o diagnóstico não foi um impacto assim, porque eu não sabia nem do que se tratava. Eu fiquei com muito medo, muito insegura. Eu fiquei um pouco sem chão. Mas, como ela estava no início da fase moderada, ela ainda tinha muita autonomia. Então, assim, eu ficava esperando, assim, mas que hora que ela vai esquecer? Esperando chegar esse momento do esquecimento, Isso. Chegar o momento que ela está hoje, essa fase, né? Essa fase bem avançada. Sim. Né? Você foi a minha auxiliar, a minha ajudadora, foi você quem me acolheu quando eu tive o diagnóstico da minha mãe, né? 10 anos atrás também, praticamente, eu não sou muito boa de data, mas eu fui me preparar, diferente de você. Eu não me preparei para aquele diagnóstico, aquele dia, mas eu percebi quando a minha mãe veio passar o Natal comigo. Então, assim, o meu conhecimento já estava na frente. Você não, né? Você não tinha esse conhecimento. Nenhum. E eu, quando percebi que minha mãe chegou para o Natal após o falecimento da mãe, dos irmãos, em 3 meses, ela teve uma depressão muito, muito forte e logo veio esse processo. E eu, para mostrar para os meus filhos, para os amigos, né, para dizer, para sinalizar, minha mãe não está bem, eu pedi que minha mãe fizesse a oração do Natal e a minha mãe não conseguiu. E aí eu percebi anomia, eu percebi tanta coisa e eu fui me preparar. Fiz a geronto, né? Você também é gerontóloga, e fui me preparar para o dia de receber a minha mãe. Eu sabia que eu tinha que receber minha mãe, né? E nesse momento que você vive tudo isso, você preparou
você foi também, né, fazer a pedagogia e você preparou o método Love Care. Fala para mim. Então, como você sabe, né, quando eu recebi o diagnóstico, eu era corretora de imóveis. O que eu sabia de Alzheimer era que ela ia perder a memória, ponto. Acabou. Então, nesse processo que eu fui vendo todas essas nuances que deixam você sem chão, sem saber o que fazer, eu comecei a sentir necessidade de aprender mais. Então, eu comecei a pesquisar. Eu procurava artigos científicos, porque na internet, quando eu procurava em redes sociais, eu não encontrava nada que me acolhesse. E naquela época também não tinha tanta Não informação, tinha, né? não A tinha. internet não era tão acessível. Pois é. O que tinha eram pessoas mostrando o desespero, mostrando o quanto que aquilo tinha arruinado a vida da pessoa, destruído a família. Alzheimer, né? Exatamente. E eu não queria viver aquilo. Eu falei, não vai ser assim comigo. E aí eu comecei a estudar muito sobre Alzheimer. Então eu criei um canal no YouTube. Porque depois que eu aprendi muito sobre demência, eu comecei a encarar de forma mais leve e transformar momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, em momentos gostosos, bons de se viver. Divertidos. Né? E é como se a gente sempre acha que vai ser rápido, né, Claudinha? Isso. Que essa demência vai chegar muito rápido, que ela vai esquecer muito rápido e que ela vai embora muito rápido. A gente sempre pensa dessa forma, porque eu acho que é o luto também do diagnóstico, né? E nesse período, você, buscando conhecimento, você foi fazer a coisa mais leve, mais alegre, né? Sim. E que muita gente não vive dessa forma, né? Não consegue. Muitas pessoas não conseguem. Bom, quando eu percebi que só tinha coisas desesperadoras nas redes sociais, eu tive a vontade de começar a mostrar que a minha rotina era diferente, que a minha rotina era leve. E aí eu comecei a postar os vídeos da mamãe, dançando, cantando, recitando, falando as capitais, falando dos verbos. Gente, foi um boom, porque ninguém vivia assim. Aí meu canal no YouTube foi assim, de 1.000 a 100.000 em menos de um ano. Isso é muito difícil, né? Porque as pessoas querem viver dessa forma. Isso foi me criando motivação para estudar mais e mais. Só que eu não tinha tempo. Eu cuidava da minha mãe, eu cuidava do meu neto, eu cuidava da minha casa. Eu não tinha tempo para isso, sabe? Mas eu tinha que arranjar um tempo de estudar. Eu queria estudar. Foi então que eu comecei a fazer pedagogia. Eu falei, não, eu vou estudar. Porque eu tinha vontade de sair daquele mundo de só cuidar de casa, de comida, de filho, de neto, de mãe doente. Eu queria uma coisa para mim. Cláudia, mas como que você fazia pedagogia? E a faculdade, como é que você ia? Não tinha EAD? Não, então, eu procurei uma faculdade perto de casa, fiz aqui no Recreio, na Estácio. Eu comecei a estudar lá. E à noite. Aí, o que eu fazia? Eu esperava minha filha chegar, esperava meu marido chegar e dava tempo. 5 minutos de carro, né? Uhum. Aí eu ia para a faculdade. E você deu conta. E aí eu dei conta. Mas acontecia dela ir também, não é? Então, o que acontecia? Tinha algumas coisas que, às vezes, eu precisava... Tinha algumas matérias online. E pouquíssimas, né? Era um curso presencial. Mas, às vezes, tinha prova aos sábados. E nem sempre eu tinha alguém para ficar com ela. E aí eu levava ela. E ela curtia, as minhas amigas curtiam, os professores curtiam. E eu levava a gente. Era isso ou eu não ia. Uhum. Entendeu? Então, mas, Cláudia, dentro desse processo que são muitas famílias, hoje são quantos seguidores, Cláudia? Então, somando todas as redes sociais, dá mais de 2 milhões de seguidores. E alunos? No método Love Care, quantos alunos hoje você tem em média? Tenho sim. Eu criei o curso em 2020, na pandemia. Uhum. E a gente lança novas turmas de 2 em 2 meses. E nós já temos mais de 6.000 alunos transformados. Eu fui da segunda turma. Você foi quando eu recebi a minha mãe, foi, né? Foi. Aliás, o diagnóstico da minha mãe veio há alguns anos atrás. Foi um luto para mim, mesmo que eu estivesse esperando e me preparando para aquele momento, né? Mas não digeri bem aquele processo, né?
E quando eu recebi a minha mãe para cuidar da minha mãe em 2020, no meio da pandemia, 2020 para 2021 mais ou menos, eu não sou boa de data, né? Eu já te falei. Você estava com a segunda turma. E eu fui aluna da segunda turma. Foi muito valioso aquele momento ali. Chorei muito com o curso, porque estava sendo muito difícil. Para mim, na minha concepção, neurocientista, neuropsicopedagoga, todo esse envolvimento com a neurociência, entendendo o que estava acontecendo com o cérebro dela, né? Mas toda vez que eu via que ela tomava uma medicação e ela abria os armários e falava com as pessoas lá dentro, aquelas crises, né? Eu sofria, eu chorava. Eu gostava de analisar minha mãe brincando, falando com a televisão, mas eu não me sentia bem confortável, né? E você me acolheu com o método. Uma das partes que eu mais admiro no Bom do Alzheimer, em todo o seu trabalho, e que eu queria ter conseguido, era o cuidar, né? Cuidar dela até o finzinho. E você ensina isso para as pessoas, né? Então, assim, o que é o método Love Care para essas famílias, para esses cuidadores? Então, o método Love Care é a teoria e a prática. Porque eu vejo muitos cursos para ensinar as pessoas a cuidarem, mas cursos de médicos, de fisioterapeutas, de psicólogos, pessoas que não tiveram a prática, não vivenciaram, porque é muito diferente um filho, um neto médico. Eu tenho meu avô com Alzheimer, eu vi a minha mãe cuidar, mas ele não cuidou. Quem cuida sabe o que acontece. E eu cuidei 10 anos sozinha, dando banho, dando comida, dando remédio, convivendo com aquela perda cognitiva diariamente. Então, eu queria criar um método para mostrar para essas pessoas que, apesar de toda perda, é possível ser leve. Uhum. Porque eu acho que, talvez, diferente de você, eu não tenha sofrido tanto porque eu não sabia o que, na verdade, ia acontecer. Ou que estivesse acontecendo, né? Eu não naquele sabia. Momento, Você já tinha estudado neurociência, neuropsicopedagogia. Eu não. Eu era simplesmente uma filha que estava cuidando da mãe. Depois que eu me aprofundei, eu fui começando a entender todo o processo. E aí, o que eu fiz? Era como se eu fizesse um diário de bordo, sabe? Eu observava o comportamento da minha mãe, aplicava minhas teorias que eu achava que seriam boas para ela. O que dava certo, eu anotava. O que dava errado, eu também anotava. Porque eu ensino tudo que a pessoa não pode fazer com uma pessoa com demência. Então, o meu curso deu muito certo e ainda dá, porque é um curso que mostra o dia a dia. E nas minhas redes sociais, eu tenho a prova social, que é a mamãe. A mamãe, muita gente não entende o meu propósito, né? Tem muita gente que fala assim, mas ela está ganhando dinheiro com a doença da mãe. Eu ganho dinheiro, só que com esse dinheiro... de toda a formação e profissão. E tem outro detalhe, a minha mãe não tinha plano de saúde. Custear uma pessoa que tem demência é caro. Muito caro. Eu jamais teria condições de dar à minha mãe o que eu dou hoje se eu não tivesse esse curso. Exatamente. Então, eu fiz por mim e por ela, porque eu parei a minha vida profissional para cuidar da minha mãe. E descobri por acaso. Quando eu criei um canal no YouTube para mostrar para as pessoas que podia ser leve, mostrando o quanto que ela era diva, o quanto que ela dançava, cantava, mesmo com a doença de Alzheimer, e quando teve esse boom, alguém chegou para mim e falou assim, Cláudia, você já monetizou o seu canal? Aí eu, oi? Quê? O que é monetizar? O que é isso? Olha que eu tenho filhos que são dessa área, mas eles também não tiveram Cada um na sua vida, né? Ninguém... A minha filha, em formação de medicina, ela não conseguia olhar para a avó naquela situação. Ela fugia da avó. E ela sofria, ela sofre com isso até hoje. E aí, quando alguém falou para mim, monetiza seu canal, aí eu falei, como assim? Eu posso ganhar dinheiro? Aí eu falei, opa, peraí.
Aí veio uma pessoa, deixou tudo lá certinho para monetizar, aquelas coisas burocráticas que eu não sabia fazer. E aí eu continuei postando. Só que aí, quando chegou a 1.000 seguidores, eu recebi uma cartinha do YouTube dizendo que eu poderia ter mais periodicidade nos meus vídeos, que eu tinha potencial de crescimento. Pronto, já fez uma situação. Você se tornou profissional na área, pedagoga, gerontóloga, e você passou a ser profissional, onde você trouxe recursos para você estar ali vivenciando com ela. O meu caso era totalmente diferente, Cláudia. Porque, assim, o que eu mais vivi dentro do método Love Care foi cuidar de mim, cuidar dela. O cuidador precisa de cuidado, e você enfatiza muito isso. Isso é muito importante, né? Cuidar de uma pessoa com demência é muito importante, que o cuidador esteja, né, com cuidados. Ele precisa... precisar da rede de apoio. E eu ficava pensando, mas como que eu vou fazer tudo isso sendo dona de escola, tendo uma clínica? Eram segmentos que me prendiam muito. Nós passamos por 21 cuidadoras dentro de casa e ninguém ficava. A demência estava avançando muito rápido. E aí, você enfatizando e me encantando com o método Love Care, existe uma situação nisso tudo, né? O cuidar pessoalmente e a LPI, né? Como que você vê isso? Na época, eu chorava intensamente, compulsivamente. Você disse assim para mim, Marilza, quem não consegue precisa tomar uma situação. Você passou por um AVC. Você está no luto com ela viva. Essas foram as suas palavras para mim. Você precisa, minha amiga, tomar a decisão. E na véspera de Natal, quando as cuidadoras pediram demissão, as duas, eu fiquei perdida. Eu fiz a melhor ceia para ela, foi o melhor Natal. Ela comia aquela ceia maravilhosamente bem. O Réveillon foi maravilhoso. Só eu, ela e meu marido, né? E ela viveu aquele momento ímpar. Eu percebi que eu estava fazendo tudo o que eu podia por ela. Mas eu ficava em conflito, né, como filha. E tudo que eu aprendi no método Love Care, e todas as suas palavras me confortavam. O Alzheimer, ele é assustador. O Alzheimer, ele é agressivo com o cuidador. O Alzheimer, ele te traz o luto com a pessoa viva. E eu precisei tomar a decisão de colocá-la no lar do idoso. Para mim, aquele momento foi o momento do enterro, quando eu deixei ela. Por tudo que a gente ouve de vários lugares. Eu enterrei a minha mãe viva nesse momento. Mas foram os melhores momentos da vida da minha mãe. Ela ficou 1 ano ali. Como você vê? Porque você mesma disse para mim, quando a pessoa não tem condições, não tem rede de apoio, vai ter que tomar uma decisão. Fala para mim. Cuidar e o lar de idoso. Então, esse é um trabalho que eu venho fazendo bem intensivamente, porque existem mitos, né? Existem crenças, existe cultura. Nós vivemos num país que a nossa cultura não aceita colocar uma pessoa numa ILPI porque acha que é abandono. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas ficam com o familiar doente em casa e abandonados. Exatamente. Porque uma pessoa que fica em casa porque não quer, os filhos não querem colocar num lar de idoso, mas esses mesmos filhos não têm rede de apoio, não têm condições de cuidar, esse idoso está abandonado. Ele fica sentado vendo televisão o dia inteiro, ele não se exercita, cognitiva. Não se estimula, não pega sol. Gente, isso é abandono. Isso é abandono. Então, eu faço esse trabalho porque eu acho importante que daqui para frente as pessoas mudem esse olhar, porque você sabe, né? Nosso país, o mundo inteiro está envelhecendo, a pirâmide etária está invertida. Exatamente. Né? E que nós vamos por um lar de idoso. Nós precisamos, eu, você,
nossos filhos. Então, meu trabalho é de formiguinha. A cidade do idoso, né? O bairro do Exatamente. idoso. Agora já tem instituições, eu encontrei na internet. Tem cada uma maravilhosa. Eu mesmo faço visitas, sabe? Elas me chamam. As pessoas, eu tenho acompanhado, eu vejo. faço visitas e mostro que é um lugar bacana, porque eles interagem com outras pessoas. E muitas famílias hoje, Claudinha, trabalhando intensamente. Exatamente. Você transformou a realidade e eu vejo, eu visito, eu vou lá, tomo café, beijo, agarro, abraço. Ela está sempre cheirosa, ela está sempre bem cuidada. Sempre, quando eu lancei meu livro, você foi com ela. E aí, assim, eu tô sempre vendo que ela está sempre feliz. Você transformou essa realidade e trouxe para o mal do Alzheimer para o bom do Alzheimer, o lado bom que você construiu. Mas não é a realidade de todos, né? Não eu trabalhava intensamente. Eu sou muito grata ao Lar Braga Filho, porque a minha mãe foi muito bem cuidada. Eles me permitiam chegar lá diariamente, eu visitava todos os dias, eu tomava café da manhã com ela quase todos os dias, bem próximo ao meu trabalho. Como que isso é abandono? E não é. E assim, toda vez que eu chegava, ela se emocionava. E ela já tinha, né, a linguagem dela já estava numa dificuldade muito grande de entendimento, mas ela tinha a unha feita toda semana, estava sempre cheirosinha. Eu me sinto feliz por isso, né? Então eu vi que aquele momento que eu achei que enterrei a minha mãe foi a melhor decisão que eu tomei. Às vezes eu chegava em casa, a cuidadora de manhã não era a mesma da noite, uma cuidadora arrumava a outra cuidadora, isso eu não podia permitir mais ali dentro. Aquilo já não me deixava feliz. Eu passei a não trabalhar, eu passei a ficar mais dentro de casa, meu marido não ia para o trabalho, a gente ficava revezando, porque não tinha condições de viver aquilo. Essa é uma realidade do Alzheimer que dói, né? Dói. Fala pra gente, a gente precisa muito entender esse processo da demência, né, Cláudia? Hoje, a gente sabe o quanto a gente tem de recurso, tanto da internet, informação, mas também tem muita informação que não faz jus àquilo que a gente precisa. Né? Por isso, a decisão da neurodiversidade, o podcast, para que a gente possa trazer uma realidade verdadeira, trazer profissionais, pessoas que vivem essa experiência. Fala para mim, hoje, para você, o que foi e o que é o Alzheimer? Olha, eu sou fora da curva. Eu não posso dizer para você o que é para mim, porque o que é para mim não é para a maioria das pessoas. Eu, na verdade, já conseguia fazer várias pessoas entenderem o que significa o bom do Alzheimer. Inclusive, agora em maio vai sair meu livro, será lançado do meu livro, que é uma história, é um livro autobiográfico, onde eu conto não só as partes importantes da demência, mas toda a minha vivência, para as pessoas entenderem o que é o bom do Alzheimer. Então, assim, como eu disse, como eu sou fora da curva, o que significa para mim pode não significar para muitas pessoas. Mas, com a minha influência, muitas pessoas já encaram como eu encaro. Por quê? Você transformou muitas vidas, né, Cláudia? Exatamente. Eu sou de uma geração que eu não sei você, Marilza, mas, aliás, a minha mãe com você não era como ela era comigo. Exatamente. Você era a aluna, que ela era carinhosa, que ela dava atenção, mas eu era a filha que ela cobrava, era rígida. Então, eu tive uma relação com a minha mãe, eu nunca tive uma relação de afeto com a minha mãe. E quando eu falo isso nas redes sociais, você não tem noção de quantas pessoas se identificam com isso. Porque a nossa... mesma, né, Cláudia? As nossas mães... nós tivemos que liberar perdão, as nossas isso, dores. Exatamente. E então, é o processo mais lindo. Pois é. Então, assim, é muito difícil para mim falar que é o bom do Alzheimer e sentir que as pessoas não entendem. Porque o processo de demência da minha mãe me aproximou dela. Nós criamos laços que nós nunca teríamos se ela não tivesse essa doença. É verdade. Entendeu? Então, eu influencio as pessoas nesse sentido. Eu não vou dizer para você que a demência é linda. Claro que não é. É uma doença neurodegenerativa que a pessoa declina até o fim da vida. Mas ensina muito. Esse momento, a gente precisa ter resiliência
de transformar essa dor, como, né, você fez, como eu fiz, e muitos estão fazendo por causa de você no canal, de tudo que você faz, da dedicação intensa. Eu vejo a sua dedicação intensa. Você amanhece gravando, você dorme gravando, você acorda na madrugada quando ela acorda. É uma vida intensa, são 14 anos. Então, assim, existe todo esse processo. Mas hoje, o que é o Alzheimer hoje para você? Olha, eu estou vivendo um processo muito difícil, porque a mamãe já está numa fase avançada, então eu estou me preparando de uma forma que eu não vou conseguir, né? Porque não adianta a gente ter tanto conhecimento e a gente não vai conseguir usar esse conhecimento quando é sua mãe, né? Não consegue. Então, eu me sentia frustrada. Eu sei que é como se eu estivesse vivendo uma coisa assim, eu ensino tanta leveza, mas eu sei que no final vai ser uma facada, né? E eu não vou achar essa leveza. É como se fosse uma despedida, né? É uma despedida diária e é uma doença muito triste, mas a gente precisa aprender a lidar com isso, porque é a doença do século. Eu tenho certeza que... Você acha que por conta de não existir há alguns anos atrás, essa busca pela qualidade de vida? Eu penso muito nisso e leio muito sobre isso. Hoje nós vivemos uma velhice jovem, entre aspas, por quê? Porque hoje você, na sua idade, linda, jovem, malhando, né? Colocaram... Tem alguns memes no Instagram, né? Logo na minha vez de ser idosa, olha o que essas idosas de 60 e tantos anos estão fazendo na academia, né? Exatamente. E eu fico pensando, caramba, eu amanheço cheia de dor e minha sogra aos 90 anos está lá cheia de pique, né? Mas... essas idosas de alguns anos atrás, né, da época dela, não existia essa busca pela qualidade de vida. Não. Eu não via isso na minha época, né? E hoje a gente tem que viver isso, né? Qualidade de vida para viver mais. E nós estamos até envelhecendo. Tem uma quantidade, né? Um qualitativo, né? E isso diferencia daquela época. Você acha que esse boom do Alzheimer é por conta de anos atrás não ter qualidade de vida? Então, eu vou discordar de você. Eu vou discordar, sabe por quê? Nossa geração, a minha, a sua e dos nossos filhos, estragou tudo. Porque a minha mãe, ela andava de ônibus, a minha mãe comia saudável. É verdade. Na minha casa não tinha embutido enlatado. É verdade. Sabe? Não tinha refrigerante. Refrigerante era uma Coca-Cola de 1 litro no domingo. É verdade. Para a família inteira. A minha mãe estudava, a minha mãe dava aula. Tinha um cérebro ativo. Tinha um cérebro ativo. Então, ela tem Alzheimer, ela tem a genética muito forte e ela não tinha saúde mental. Ela tinha todas os outros pilares importantes para não ter uma demência, mas ela não tinha saúde mental. Mamãe tinha depressão. Então, eu acho que esse foi o ponto que levou ela para o Alzheimer. A depressão é um dos fatores. É um dos fatores, é um indicativo forte. Sim. Mas a nossa geração estragou tudo. Nós temos McDonald's, todas as comidas que fazem mal, nós consumimos. Nós temos preguiça. A gente pega Uber, vai para tudo quanto é lugar de carro. Tem preguiça de ir para academia. A gente fica no celular, tem as telas. Cadê o livro? Exatamente. Cadê aquele livro que as pessoas liam? Pois é. Então, eu acho que piorou. Então, eu discordo que no passado... Era menos qualidade de vida. Era menos qualidade. Eu não acho que era mais. Busca. Não, eu acho que no passado não tinha recursos para tratar o que hoje tem. Mas a qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, era maior. Agora, as pessoas da geração passada, elas morriam mais cedo, mas de outras patologias, né? Elas podiam ter um infarto, né? Ou um câncer, ou qualquer outra doença que levava a óbito mais cedo. Isso aí já é com a medicina e não com a qualidade de vida. Sim. Então, eu acho que, assim, a minha mãe está com 90 anos. Se não fosse a demência, a minha mãe não tem nenhuma outra patologia. Nenhuma. Então, se não fosse a demência, a mamãe seria uma pessoa que estaria na academia, porque a mamãe fazia. Lá em Vista Alegre, lembra
aquele rapaz, como era o nome O dele? Marinho. Mário Vilas Boas. Pois é. Era lá, gente. Eu dançava, a mamãe gente. dançava, era ginástica rítmica. É verdade. Lá no Grêmio. Isso. A mamãe ia E rigorosamente. que infância, né, Claudinha, Pois é. que nós tivemos. Exatamente. Que infância, que bairro. Então, eu acho que a geração passada, em relação à qualidade de vida, foi melhor que a Não nossa. existia aquela busca, os recursos eram menores, mas existia uma qualidade de vida melhor na alimentação. Eu lembro que, fato, gente, comer pizza, eu só comia pizza quando eu ia em Nossa, isso Madureira era com a minha muito mãe. difícil. Uma fatia de pizza. A minha mãe amava ir pra rua, pra Madureira, pra comer besteira. Os meus filhos são assim, eu sou assim, porque a gente vai pra rua, a gente quer comer alguma coisinha na rua que é besteira. Isso foi a herança que ela deixou pra gente. Cláudia, ai, gente, sabe aquela coisa do vai acabar. Ai, vai acabar. Ai, que pena. Mas teremos outros momentos. Eu queria que você deixasse aqui para todos que estão assistindo a gente nesse momento para falar de Alzheimer, para falar das nossas queridas, né? Minha mãe era uma fã da tia Euclice, eu uma eterna apaixonada. Ela deixou essa paixão. Eu sonhei em ser professora por causa dela, né? Eu queria ser como ela, embora você tinha seus problemas como filha. Mas eu sonhei, né? E todas as aulas de pós-graduação, cada psicopedagoga que eu formei, cada turma que eu entrei de neuropsicopedagogia, eu falava da minha tia Euclice. Porque, assim, a aprendizagem se dá pelo encantamento, pela paixão, pelo cheiro. Eu sinto, né, o cheiro, eu lembro do cachorrinho. Como era o nome? Jolie. E eu ficava esperando na janela lá passar no passeio matinal para poder ir junto com ela, porque eu ajudava ela no passeio com a cachorrinha. E era uma paixão que ficou. E eu sempre falo dessa paixão, do encantamento da primeira professora. E lá no Instagram muitos colocaram, será que seria sua mãezinha? Aí só quem sabia, uma grande amiga colocou assim, ela foi sua professora, a Ivonice, a minha amiga Ivonice. Mas eu já tinha dado algumas dicas, porque eu estive lá tomando café com ela. Diz pra gente, deixa uma mensagem para o nosso público, nessa nossa estreia, o Chave de Ouro, que é trazer você aqui, que é uma grande amiga, que me ajudou muito no processo da minha mãe. Até o dia que ela foi, né? Você estava ali e você está sempre, porque o luto foi muito difícil vencer. Ainda tem aquela, né? Diz pra gente, qual é a mensagem que você deixa para o nosso público hoje? Bom, eu não posso deixar uma mensagem, eu vou deixar duas, tá? Pode, à vontade. A primeira mensagem é que olhem para os seus pais, porque comportamentos é muito importante, você perceber um comportamento diferente, sabe? Esquecer as coisas, esquecer comida queimada, isso não é normal, gente. Isso não é coisa de velho, não existe coisa de velho. Então, se seu familiar, pai ou avô, ou mãe ou sua esposa, tiver um comportamento diferente, leve no médico para averiguar, porque isso é um sinal importante. E segundo, a nossa geração está envelhecendo. Então, vamos cuidar da nossa saúde física, mental. Eu tenho aqui 4 pilares: alimento, movimento, pensamento e vida social. Então, gente, alimento, todo mundo sabe o que faz mal. Não adianta falar, segue dieta essa, aquela, todo mundo sabe qual é a comida que faz bem, né? Alimento. Pensamento, tenha pensamentos bons, para de treta, para de criar confusão, seja uma pessoa boa e estimule o seu cérebro. Faça coisas que são desafios para a sua mente. Não é fazer palavra cruzada, não, porque quem tem hábito de fazer palavra cruzada já sabe tudo. É tocar um instrumento, fazer uma dança, coisas que você nunca fez. Movimento. Faça exercício físico. Já está mais do que provado que o exercício físico vai te livrar de uma demência. Se não livrar, vai te deixar viver até os 90 anos até receber esse diagnóstico. Afastar um pouquinho mais. E vida social, gente. Parem de ficar enfurnados dentro de casa, Isolado. maratonando séries o sábado inteiro, o domingo inteiro e não botar a cara na rua. Faça caminhadas, vai andar. Não precisa, isso não gasta dinheiro. Bota um tênis e vai para a rua. Vida social, encontre seus amigos, procure seus amigos. Isso aí é o meu recado.
Ai, Cláudia, muito Mais obrigada. Pode falar. Me sigam nas minhas redes sociais. Claro. O Bom do Alzheimer. Procura o Bom do Alzheimer, que você vai achar em qualquer lugar. No Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Eu estou em todos os lugares. Cláudia, eu tenho também uma observação para fazer. Eu assisti há muitos anos atrás um filme, Para Sempre Alice, de uma neurocientista. E aquele filme transformou assim o meu olhar, né, para essa genética. Porque ela era jovem. Jovem, neurocientista, né? E com problemas com uma filha, e essa filha foi quem cuidou dela, um filme lindíssimo. Ele transformou muito a minha vida e me ajudou muito a cuidar da minha mãe. Eu revi várias vezes enquanto eu estava com a minha mãe. E eu deixo essa dica também, essa dica para você, que se começou a perceber sinais no seu familiar, que você assista também Para Sempre Alice, principalmente sendo mãe. A doença, seja ela qual for, em se tratando de mãe, é muito forte. A dor é muito grande. Então, busque ajuda, busque os canais, assistam o nosso podcast, para que a gente possa trazer para vocês alguma informação que deixe um acalento e que vire a chave para você buscar ajuda a tempo. Nós teremos vários profissionais competentes, vários cuidadores, várias famílias aqui prestando uma entrevista para a gente, cedendo esse tempo e esse momento. Curta, compartilhe, dê seu joinha para a gente. Café e Neuro, com Marilza Del Duque. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada a você, foi uma honra. Ai, foi muito bom. Eu queria ficar aqui mais tempo, será que deixam? As nossas gargalhadas precisam ser mais. Não, a gente tem muita história, né? O café vai andar por aí. É. O café vai andar por aí. As cafeterias já estão me esperando. E nós vamos fazer outros momentos. Obrigada. Obrigada.